Oi, gente, bom dia, tudo bom? Mais uma quarta-feira juntos. Hoje é um dia um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouquinho do geral, da energia geral, para alguns aspectos da vida de todo mundo no ano de 2023. Então, de repente, falar um pouco se a saúde vai estar, como é que vai estar, de repente, ali os amores, as paixões, se é um ano de mais separações ou mais uniões, e espero que sejam uniões sempre. E eu tô aqui atendendo a pedidos com um participante muito especial. Eu tô me aproveitando porque na nossa dificuldade de conversar no dia a dia, por causa da loucura, da confusão, da correria, eu tô me aproveitando aqui pra gente ter um momento familiar. E foi sensacional da outra vez. Você gostou também? Gostei, muito bom estar voltando aqui. Eu achei que essa semana ia estar um pouco mais tranquilo, mas continuo tremendo um pouco. Nada, sempre a gente treme porque sempre a gente quer ser melhor pra gente mesmo, né? Quer fazer bonito, né? E ser inspiração para as pessoas, nunca a gente ser fonte de desconforto dentro das casas das pessoas. Então, esperamos aí estar levando coisas gostosas, energias gostosas para vocês. Obrigada por sempre estar com a gente, pelo carinho. Compartilha e também sabe o que vocês podem fazer? Compartilhar nos grupos de vocês. Isso ajuda bastante para o Projeto Farol ser conhecido. É um projeto que lida com a espiritualidade, que é um assunto muito importante hoje em dia, muitas pessoas deixam de lado. E vou dar só uma prévia. Quem não acredita nas consequências daquilo que pratica, já não entende nada de espiritualidade. Então, num mundo em que as pessoas fazem algumas coisas que elas fazem, sem acreditar que terão consequências ali na frente, nós estamos falando de pessoas que não querem, que rejeitam o espiritual. Cada vez que a gente se verte para o espiritual, a nossa chance de se tornar uma pessoa melhor é muito maior. Então, envia, compartilha. Quando a gente acende a luz para alguém, é o primeiro a ser iluminado. Faz um teste na sua casa. Acende a luz, coloca o celular de frente para você numa selfie. Como se você estivesse gravando um vídeo. Aí você acende uma luz aqui pertinho. Você vai ver que primeiro seu rosto é iluminado e depois a luz vai para o vídeo. É muito louco. E é assim na vida, não só na física, é assim sempre. Então traz bastante gente para cá, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos outros episódios com os outros participantes. Tem de segunda a sexta, né? Isso. Sempre 10 ou nem? Não, agora o Wagner de terça-feira tá ao meio-dia, mas o resto é tudo às 10 horas. Então, às 10, o Wagner, que é de sexta a meio-dia. Os assuntos são muito gostosos e muito esclarecedores, tá? Talvez chegue um pouquinho no seu ouvidinho de uma forma meio desconfortável no começo, é porque você precisa trabalhar aquilo e você vai ver como sua vida muda. Obrigada, tá? E sempre no comecinho eu fico tímida, por isso que essa cara, mas depois melhora, tá? Então, tô aqui com o meu primogênito mais uma vez pra gente bater um papo. Vou fazer os signos também, a leitura pra semana. E me conta, a gente tava pensando em alguma coisa para conversar com vocês, e aí a Glória Maria, eu lembrei, né, dessa coisa que já passaram alguns dias, mas que coisa foi aquilo, né, filho? Imagina uma vida como a dela, tão cheia de aventura, né? E é isso que eu sempre pensei, assim, ela... Acho que é a repórter mais conhecida que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito vencedora e o que marca é isso, né? Que ela estava sempre fazendo aventuras, pulou de paraquedas, entrevistou todos os famosos que você pode imaginar. Michael Jackson, Freddie Mercury. ela sentiu muita emoção também. A gente fala de aventura, mas imagina o coração dela em termos de emoção. Quanto que não foi tocado e mexido em situações, por exemplo, de guerra, de criança passando fome, de situações que são muito complicadas, né? Que ela vivenciou. Ela ficou na Globo 50 anos. Tem noção? 50 anos. É uma vida, né? É uma vida toda. Então, assim, tudo que ela... E é uma grande perda, né? Mas eu fico pensando assim, o que um espírito, para chegar na Terra e ter uma vida como essa, tem de resgate, né? Meu filho não gosta dessas coisas, mas o que resgate, assim, ó, algumas pessoas nascem, bom, eu vou nascer, eu vou ser professor, eu vou mudar a vida de pessoas, eu vou nascer, eu vou ser uma pessoa gananciosa, que não sei o quê, eu vou nascer e vou ficar reclamando da vida, porque nada que a vida me der de bom vai estar bom, porque eu sou uma pessoa reclamona e tal, e eu vou nascer a Glória Maria. Eu vou nascer e vou conhecer tudo, de tudo um pouco. Legal, né? Uma coisa que eu pensei também é que, assim, se no fim de tudo, né, a gente assiste uma retrospectiva da nossa vida,
a dela, ela deve ter ficado umas 3 horas lá, no mínimo. Assim. É, se Que for cortadinho os pedacinhos. E tudo que emoção. ela fez, assim, a intensidade, a emoção, Já parou? sempre muito simpática, assim. Você que faz psicologia e tudo, né? Eu acho que espero que você entre aí um dia. Eu sei que a faculdade não vai trazer constelação familiar, eu acredito que não, mas é uma coisa que eu estudo. E eu acho que você devia também. Você já imaginou fazer um exercício de olhar a sua vida de fora? Eu sempre falo isso para os meus É consulentes. muito saudável. Faz de conta que tá aqui, ó, que você tá num círculo, assim, daí você deixa o seu bonequinho ali dentro, o seu avatar, aí você vai para um camarote e você fica assistindo. Faz de conta que Um você é joguinho. um personagem de se assistir novela. de cima. Isso. Você tem orgulho das coisas que você faz? Faz essa pergunta para você que tá aí em casa hoje. Você tem orgulho das coisas que você faz no seu dia? Se você se assistisse, você ia falar assim, nossa, que vilão, essa criatura nessa novela, onde já se viu, que detesta esse jeito que ela fala com o pai, que ela fala com o chefe, ou então que ela trata... Ou você vai olhar e falar, nossa, eu simpatizaria muito com esse personagem, eu acompanharia essa novela só por causa dele. Já parou pra pensar? E resolução de problema, né? Sim. Isso é o que eu sempre falo quando alguém fala que não sabe o que fazer, que tá perdido, que não consegue muitas vezes encontrar a causa e o caminho, né? A solução mais, não vou dizer fácil porque é complicado, mas a solução mais assertiva é você tentar enxergar a sua história naquele momento sob uma perspectiva de cima. Você se enxergar como um personagem e falar, bom, é isso que aconteceu, é isso que me levou até aqui, essas são as possibilidades, sabe? Aqui eu tenho tal risco e tal recompensa. Aqui eu tenho menos risco, menor recompensa, sabe? E você vendo sobre essa perspectiva, os caminhos ficam mais claros, né? Então eu acho que é um exercício muito saudável você ver sua vida sobre outra perspectiva. Então, galera, a gente teve um probleminha técnico. Eu não sei se esse assunto de agora vai grudar com outro assunto, porque uma parte ela ficou lá no limbo. Então, eu não sei qual foi a última coisa que a gente falou. Se de repente a gente estiver falando de um assunto e for para outro abruptamente, é por conta desse limbo. Alguma parte aí foi parar na nuvem. E então é isso, só para vocês entenderem se der uma baguncinha. Eu vou fazer a leitura dos signos para a gente dar uma esquentada de novo nesse momento. Vou fazer leitura para a semana. E queria também falar daquelas coisas que eu disse para vocês, os sinais do vampirismo e a questão de você ser uma pessoa empata ou não. É importante você ficar aqui para você ver isso até o final, porque isso pode ajudar você a resolver algumas coisas dentro de você muito mais rapidamente, tá? Então, a leitura dos signos, depois do corte, 3 cartas para cada, começando por Áries. O que é essa falação que eu falo aqui pro baralho, que eu faço pro baralho antes de começar? Eu tô dizendo pro baralho que só é para ele falar a partir de Áries em diante na ordem, depois do corte. Eu tô indicando para ele que tipo de leitura eu quero. No meu curso de baralho cigano, que inclusive a turma 18 começa agora, depois do carnaval, você pode entrar em contato para participar. Nós combinamos, eu ensino vocês a combinar com as cartas as coisas, a estabelecer algumas regrinhas para que você seja sempre atendido nos seus anseios, porque o baralho ele fala com a gente de forma particular, tá? Então, pronto, aí a gente vai fazer o corte, ó. E vamos 3 para cada, conforme foi informado para o baralho, tá? Quem quiser é 11 98850 2825, vem para a turma 18, presencial, só que à distância, não é um curso gravado, você conversa comigo, a troca é ali no momento da nossa aula, você vai fazer vários amigos, nós vamos fazer muitas tiragens que são de treinamento, ou seja, você sai do curso pronto para atender, se sentindo muito mais seguro do que se fosse um curso gravado, tá bom? Então, é só entrar em contato com esse telefone. Vamos lá. Para Áries, aqui, alguém lhe provocando e conseguindo fazer com que você se desestabilize um pouquinho? Tenta não, tá? Eu acredito que você consiga, porque aqui tem também que, na verdade, você está com a sua razão, você está na razão nesse momento. Essa pessoa te provoca porque conhece um pouco de como te deixar desestabilizado. Mas você está na sua razão, então recua um pouquinho, pensa, porque as chances dessa pessoa ter vitória nessa argumentação são mínimas, tá? Depois de Áries vem Touro. Touro aqui muito mais carinhoso, carinhosa essa semana com pessoas da família, ainda aí tentando alimentar, tentando se conhecer um pouco em relação à questão do afetivo. É uma semana muito afetiva, uma semana de você se questionar, será que eu tô sendo legal com fulano? Será que fulano tá sendo legal comigo?
E eu vejo você chegando a conclusões muito legais. É como se você se sentisse acolhido, amada, sensacional, tá? Depois a gente tem Gêmeos. Para Gêmeos, a gente tem celebração que sobra para você. Festinha, almocinho, visitinha, e no fim você fica com a loucinha e fica com a baguncinha. Bota todo mundo no seu devido lugar, tá? Se é festa do pijama, todo mundo arruma no dia seguinte. Se é jantar especial, aqui marca que você fica sobrecarregada depois, apesar de se divertir muito antes, tá? Então só bota aí um pouquinho de ordem no galinheiro. Quando eu falo ordem no galinheiro, o povo fica bravo comigo. Gente, é jeito de falar. Eu sou de 1974. Tem algumas expressões que são um pouquinho estranhas hoje. Câncer, que é o meu signo, fico feliz, porque sempre cai carta confusa pra gente. Dessa vez, não. Na energia da semana, você conquista algo que você quer muito e essa coisa dá certo. Ela serve para o campo afetivo, mas dá autoestima. É você com você mesmo, você se favorecendo. E você, tipo, doida, que os outros, com que os outros pensam, não tá nem aí. As coisas ficam boas e favorecidas pro seu lado, tá? Leão, aqui você dá ordens e as pessoas acatam. É uma semana em que parece que tudo que você diz faz sentido. Todas as ideias que você tem em grupo, no profissional, na sua casa, tudo funciona. E é uma semana também que você tá com a magia na palma das mãos, acenda velas, faça aromatizantes aí para sua casa, ou coisas de energia que todas vão dar certo. Virgem. Aqui marca você deixando uma pessoa falando sozinha e seguindo reto, seguindo o seu propósito. Não vejo rompimento, não é término, mas é como se você falasse assim: eu não tô aqui para isso. E essa pessoa gelasse. Quer dizer, então antes podia, agora não pode. Você bota uma ordem ali, você fala: não tô aqui para isso. Você repensa o que você tá fazendo e falando e pensando que eu vou. E como essa pessoa se impacta, você sai na vitória com os 6 de paus. Pode largar falando. Com toda a educação do planeta, né? Que educação cabe em qualquer bolso. Para Libra, a gente tem aqui você dando uma explicação convincente para alguém sobre um assédio muito engraçadinho. Não é assédio na acepção negativa da palavra. Então, é como se você falasse assim para alguém: não, essa pessoa não tá me paquerando, não tá, e tá. É como se você tivesse que dar explicações e você ficasse desconcertada com isso. Mas é cortejo, é legal. Quem fica triste é o outro. Vejo você bem contente ali, rindo, escondidinho, tá? Então tem aí um cortejozinho que pode deixar sua autoestima lá em cima. Escorpião, também continuidade nas boas notícias que já vem aí de algum tempo. É como se você tivesse encontrado um centro e percebeu que tinha que mudar de conduta em algumas coisas e mudou, e isso aí deu certo. Se vai durar, eu não sei, porque a carta do mundo, ela também traz algumas oscilações, apesar de ser uma carta muito boa de totalidade. Ela depende muito da pessoa, no que ela quer seguir dali para frente, mas o que você estiver fazendo agora tá certo. A doutrina tá certa, o jeito tá certo, e é esse jeito que te traz sucesso. Sagitário. Boas resoluções em papéis, documentos e uma pessoa dizendo sim. O que é isso? Sim para um casamento? Pode ser. Sim para um emprego? Pode ser. Sim para alguma causa? Sim. É uma pessoa dizendo sim nessa semana e você se tranquiliza. Capricórnio. Época boa de dinheiro, de você fazer ali algumas ligações com pessoas profissionalmente, fazer ali alguns links, e só diz aqui que você pode estar um pouquinho enraivado com coisas do passado, então passar um pouco aquela sensação de ranço. Sabe quando a gente não passa muita luz, a gente passa um pouquinho de trevinha nas nossas conversas, assim, um rancinho, uma birrinha, uma pirracinha? Não é para fazer, porque aqui no trabalho vai estar favorecido, bons olhos sobre você, e você bravo com alguma coisa, mas conseguindo conquistar outra, tá? Aquário. Aqui você precisando colocar ordem aí no seu ambiente de trabalho. É como se você olhasse uma bagunça, resolvesse tirar o atraso, abrisse gaveta, jogasse tudo no chão, tirasse coisas, e pessoas também tentando entender o porquê dessa atitude. Essa atitude é uma atitude de limpeza, uma atitude de você ter mais sorte dali para frente. Funciona, e você recebe uma crítica contundente de alguém que você retruca, tá? Mas é para continuar, não é um conselho, aqui tá dizendo que é o que você vai fazer, tá? Você vai continuar, vai dar continuidade a essa tarefa de limpeza que vai ser bem importante. Para peixes, a gente tem
De novo, a gente tinha tirado aí alguns dias atrás uma coisa parecida, com essa questão de uma época em que você se determina a fazer uma coisa, se determina fortemente, decide, mas não sabe qual o caminho tomar. Parece que isso tem sido uma vertente grande nos últimos tempos e eu acredito que esteja prestes ali na cara do gol. Esse projeto vai dar certo, você não sabe por onde começar, mas alguém te auxilia. Procure não buscar tanto auxílio das pessoas, que as pessoas façam tudo e você só fica assistindo. Dessa vez, coloca a mão na massa e seja firme que isso vai dar certo. E isso aqui são as... Já aproveitar, sua mãe já leu alguma carta pra você? Ela já tirou o tarô pra você? E alguma coisa que ela tirou condisse com a realidade ou isso só te deixou mais cético ainda? Já aconteceu. Momentos de desespero, né? Quando você tá preocupado com alguma coisa, você tem uma possibilidade de estar fazendo uma coisa dessa, óbvio que você vai recorrer, né? Aí bateu, mas da mesma forma como bateu o que ela falou, eu também sinto que não é uma coisa pra mim, assim. Você não é uma prática que você gosta, que você recorreria sempre. Eu gosto mais de esperar a incógnita do amanhã, sabe? Sim. É uma conduta legal também. Deixar a peninha voar e ver onde vai cair, sabe? Então, isso bate um pouco, que nem me perguntam, você tira pro futuro dos seus filhos? Não tiro. Por quê? Porque eu prefiro ver as coisas acontecerem. Eu prefiro confiar do que criar ansiedade. Eu prefiro criar, fazer a manutenção da esperança e da fé e de uma coisa, do que criar ansiedade e às vezes começar a querer conduzir as coisas. Bom, já que lá na frente ele vai ficar assim, então aqui eu vou arrumar aqui. Primeiro que nós não temos esse poder de manipular as coisas. Então o baralho ele serve para você entender a energia do futuro, tentar arrumar uma coisa ou outra, mas você não vai impedir. Eu lembro que o Zac, eu tinha um acidentezinho pro Zac. Ele tinha 2 aninhos, menos de 2 aninhos, pequenininho, o meu filho mais novo. E eu fiquei olhando esse menino 24 horas por dia. O dente, né? O dente. Fiquei olhando pra ele, não deixava ele fazer nada. Eu segurava ele de tudo e tudo. Aí tocou uma mensagem no celular. Ele tava aqui. Ele girou, escorregou no pezinho, bateu a boca na pedra de mármore de casa e os 2 dentinhos desapareceram daqui da frente, era sangue para todo lado. Eu não fui capaz, não deu para eu evitar um acidente que eu fui avisada que teria. O bichinho era tão fofinho, coitado. Por fração de segundos. E eu, olha só, aí vem essa história que eu não sei se vocês conhecem. Este cabelo liso que vocês observam aqui, isso não é o meu cabelo de verdade. Não é peruca também. Mas isso é uma progressiva, né? E essa progressiva, porque meu cabelo é de miojo, sabe? Miojo. Na verdade, ele tá com cauterização agora. Mas ele é de miojinho. O que aconteceu? Quando o Zac caiu, eu tinha um cabelo até a cintura de miojinho. E aí, na hora que eu vi aquele monte de sangue, eu prometi, eu falei, me ajuda, porque eu não... Como é que uma criança pode ficar dos 2 anos de idade até vir o permanente com um sorriso de janela? Eu fiquei assim, nossa, mas as fotos dele vai ter tudo sorrisinho de janelinha. E a gente passando numa fase difícil financeira, eu falei, não tenho nem dinheiro para arrumar o dente dele, cadê? Aí pedi para Deus, falei assim, se o senhor dá um jeito nisso, eu corto meu cabelo. E aí, nós fomos no dentista e o dente estava alojado na gengiva. Ele tinha batido, o dente subiu e a dentista falou, 10 dias esse dente está de volta. Eu falei, que é isso que dente entra e dente sai, né? Ela falou, é mais normal do que as pessoas conhecem. E de verdade, 10 dias o dente dele estava de volta. E aí eu protagonizei aquela cena da Camila, da novela, né? Tirando os cabelos ali, uma amiga minha cortando meu cabelo, só faltou o fundo musical. Cortou, o rabo de cavalo tá em casa até agora. E aí meu cabelo que era enrolado, cabelo enrolado, ele cresce pro alto, né? Ele não tem peso, então virei tipo um brócolizinho, assim. Ficou uma coisinha, assim, um cabelinho meio assim. E aí eu falei, não quero, então eu vou alisar os cachinhos, porque o meu cresceu muito pra cima. Falei, vou alisar, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, tá? Já falo pra vocês, cabelo enrolado é lindo, eu sinto saudade do meu cabelo todo santo dia, foi a pior coisa que eu fiz. Hoje eu tenho que dar manutenção, né? Então eu tenho que cauterizar, tenho que mexer, enfim, qualquer dia eu crio coragem, rapo. Nossa. Rapo. Se vocês me incentivarem aí embaixo, raspa, todo mundo escrever assim, raspa. Aí fico dando peru com uns 2 anos aí. Não, você vai raspar, tem que ficar careca mesmo. Mas lógico. eu andando careca dentro de casa, o que vocês vão achar? Tem que representar. Vamos então representar. Vou Raspou, criar... tem que ficar careca.
Porque a saudade que eu tenho do meu cabelo enrolado, ai, corta o coração. Aí eu não sei de onde ela tira que tem que raspar o cabelo pra deixar ele enrolar. Tem, porque senão vai nascer enrolado aqui. Mas as faz pontas um vão ficar procedimento pra lisa. enrolar Você não entende nada de cabelo. e aí você deixa crescer o natural por baixo. O eu desentende de cabelo, olha lá. Os Tem que cachinhos cortar dele. pra crescer certinho. Tem que cortar, porque dá a transição, Tudo, mas começa tem que a quebrar raspar? tudo. É porque ela já passou muita química, então, tipo, pra resetar, é corte químico que fala, que você Sim. corta tudo, retira toda a química e aí seu cabelo cresce do zero, naturalzinho. Cresce. E aí a minha cabeleireira falou assim que, como eu já tô velha, o cabelo que vai nascer já não é mais como era na época que eu cortei do Zac. Vai crescer Eu não um sei o cabelo que ela quis branco. dizer com isso. Vai crescer um cabelão branco de... Ela falou que ele não tem mais a mesma textura, então nós estamos numa briga. Mas enfim, pra você que é mulher, se identifica aí com o meu momento, só pra contar pra vocês que eu acabei obtendo uma graça e por isso que eu cortei meu cabelo e os dentinhos dele voltaram. E eu não pude impedir o acidente que as cartas diziam. Então eu entendo que o Henrique tá falando de não querer saber o futuro, porque o futuro ele prefere deixar acontecer. deixar acontecer. Mas é de cada um pra cada um, né? Às vezes você pode entender que você saber das coisas antes de acontecer vai te preparar. E aí você vai, né? Como ela sempre diz, Deus mais poderoso do que as cartas, né? Então você pode achar que vai te preparar e que você vai encarar as coisas de uma forma melhor. Então a gente vai muito de cada um pra cada um. Sim. E é sim, mas eu lembro também de uma outra situação que eu fui fazer um teste na FedEx. E lá no meu tarô disse que eu não passava. E aí eu tava nas entrevistas, na etapa das entrevistas, e eu falei, ah, é? Eu dei pro baralho assim, falei, então o senhor não conhece minha Santa Rita. Me peguei com a minha Santa Rita. Todo mundo lá tinha morado no exterior, tinha o inglês fluente de exterior, o meu era fluente de Brasil, mas era bom, ok. Eu não tinha experiência nenhuma no que eu ia fazer, tinha tudo pra eu não entrar. Entrei, fiquei lá um tempão, e as cartas tinham dito que eu não entrava de jeito nenhum. Então, tem sim essa parte que é muito legal. Eu gosto do meu trabalho. O oráculo é uma coisa que está cada dia mais forte. Que se a pessoa souber fazer, ela vai ser boa naquilo. Mas Deus é mais. Enfim. Signos a gente já falou. Deixa eu aproveitar então, já puxar outra pergunta, já que morreu... Você ficou, todas as perguntas eu vou focar em você, porque minha mãe sempre foi muito religiosa, assim, sabe? Tipo... Mas ela nunca teve uma religião definitiva. Então, se você chamasse ela pra Umbanda, ela ia. Se chamasse pra católica, ela ia. Se chamasse pra evangélica, ela ia. E ela nunca me colocou em nenhuma, tipo... Ah, você tem que ir pra igreja. Ela sempre falou, se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Você chegou em algum momento... Não falar pra ele, mas desejar que ele caísse um pouco pra esse caminho? Não. Meus 2 filhos eu desejo que não caiam nada pra esse caminho. De jeito nenhum. O que Mas eu de puder religião, fazer pra você impedir... Não, religião sim. Sim, Mas de tarô... De desenvolver a espiritualidade mais. De jeito nenhum. O que eu puder fazer pra impedir, eu vou fazer. Porque é um caminho difícil, só eu sei que eu passo. Uma coisa é você ficar assim, né, uma hora ali, mandando e-mail no seu trabalho, fazendo planilha, fazendo planejamento e tal. A outra coisa é você ficar uma hora trocando conteúdo psíquico com uma pessoa. Mexe com a mente, mexe com chakras, mexe com o corpo, o cansaço é diferente, os ombros doem, eu saio do meu baralho, às vezes eu tenho que levar o Zac pro karatê, daí chega as outras mães ficam assim pra minha cara, eu tô assim. Por quê? Porque eu não consegui ainda me desvencilhar da parte, não gostaria que eles seguissem, eu acho que a gente tem que ter o dom e também tem que ter muita paciência, muita. Mas religião eu gostaria, pra falar a verdade, assim, porque esse daqui é um perdido, né? Nessa coisa de religião. E eu gostaria que ele tivesse alguma, que ele gostasse de alguma. Não. Não, é o que eu falei na semana passada. Eu acho que espiritualidade é bom, entendeu? Mas eu não consigo me apegar a coisas que são ditas por outras pessoas. Por exemplo, os líderes religiosos. Porque eu acho que é impossível deles dissociarem as próprias crenças, né, das próprias opiniões, né? Eles estão lá como mensageiros. E aí eles falam muito conteúdo deles, assim, do que eles pensam, das opiniões deles. E aí Mas por você isso não que eu não acha que consigo me existem prender a nada, líderes se existe em religiosos todas bons? as religiões. Não, gosto de alguns. Gosto. Mas a maioria não. Então eu prefiro me apegar, né, à parte espiritual, um papo direto com Deus. Então eu não frequento igreja. Diz que eu trago ele aqui pra gente conseguir conversar pela falta de tempo. E filho, quantas vezes na semana você conversa com Deus? Ah, já rezei várias vezes.
E você sente uma resposta, sente uma reciprocidade? O que você sente? Ah, já me senti bem, já me senti acolhido já, mas Deus para você é um Deus vivo ou um Deus morto? O que seria um Deus morto? também fiquei na Aquele dúvida. que você recorre e acha que ele nunca te escuta, e você perde as esperanças. Sim. É que, pelo menos a minha brisa com religião é tipo. Pra mim, eu sou meu Deus, tá ligado? Então, tipo, eu acredito que todos os problemas que eu tiver na minha vida, eu não vou olhar, não vou procurar Deus como uma terceira pessoa. Então, eu não vou olhar nem pra cima, nem pra dentro de uma igreja. Eu vou olhar pra dentro de mim. Como eu vou resolver isso e como eu posso resolver. E quanto mais eu me conheço e quanto mais eu me entendo, mais perto eu tô de Deus. Porque pra mim ele não é uma terceira O pessoa. autoconhecimento te aproxima de Deus. Porque pra mim ele não é uma terceira. Eu não busco ele em conhecer. Porque ele tá em mim, eu sou ele. Porque quanto mais eu consigo me entender, quanto mais eu me resolvo comigo, melhor eu fico com espiritualidade, com amando ao próximo, sendo uma pessoa melhor. Então, tipo, pra mim minha religião é essa. Eu me entender cada vez mais e tentar não levar, tipo, ódio pro coração sempre, ou ficar sempre irritado, ou magoado. Tipo, quanto mais eu conseguir me entender que eu sou um Deus que pode... Claro, não vou criar um planeta, não desse nível, mas eu sou um Deus que eu crio o meu próprio universo. Então eu crio o meu destino e eu sigo nele. Há quem diga que você só consegue arrumar uma bagunça externa se você primeiro arruma uma bagunça interna, né? Então, se você quer doutrinar os outros, ajudar os outros, e você tá numa bagunça ali, sua missão não tá feita por completo. Eu entendi o que você falou. Por exemplo, eu acho que Deus não influencia no nosso dia a dia de forma direta. Eu não acho que você reza pra ele pra algo dar certo, ele vai lá, mexe o tabuleiro para as coisas dar certo porque você rezou. Eu acho que Deus cria uma fórmula muito clara que te recompensa baseado nas suas atitudes. Então ele criou uma fórmula que se você fizer um mal pro próximo, você vai ficar sozinho. E como eu disse, o ser humano ele é coletivo. Impossível não, né? É quase impossível uma pessoa ser feliz totalmente sozinha. Então ele cria a fórmula, sabe? Uma fórmula que se você fizer bem pro próximo, o próximo vai querer retribuir, sabe? Então... Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Que muitas vezes você é bom pra alguém e aquela pessoa é uma peste com você. Eu acredito nessa sua fórmula a longo prazo. Não, Você a longo faz tudo prazo. de bom aqui e recebe tudo de ruim. Aí chega um belo momento lá na frente que você começa a cair um monte de coisa boa na sua cabeça, você não sabe nem de onde vem. É do bem que você Então, fez lá exatamente. atrás pelos outros. Mas exatamente. Também fala sobre resiliência, né? Sobre Isso, essa própria resiliência. sobre você manter-se fiel àquilo que você acredita que é o certo, né? Então, vamos supor que eu ache que o certo é tratar bem outras pessoas, mas eu tô nos meios errados e as pessoas não retribuem da mesma forma. Eu faço bem, a pessoa exige cada vez mais e nunca faz o bem de volta. Mas eu me mantenho fiel ao que eu acredito, né? Eu acho que é certo, eu tenho a conversa com Deus, é isso que ele me sinaliza. Então eu continuo sendo fiel àquilo apesar das dificuldades. Uma hora vai chegar. É isso que eu acredito. Não é, o caminho é. A gente tem que ter muita paciência. Acho que Deus fala pra gente muito sobre a fé a longo prazo. E é isso. Eu acho que existem 2 mandamentos, né? Se a gente for decorar os 10, a gente vai esquecer metade. 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é não fazer pro outro o que você não gostaria que fizesse pra você. Esse é... Ele o já maior. define não matar. Você todos. gostaria de ser morto? Não. Não roubar. Você gostaria de ser roubado? Não. Não cobiçar a mulher do outro? Não tá lá os 10 mandamentos? Se você não fizer pro outro que você não gostaria pra você, você já deu conta dos 9. Então só são 2 pra decorar. Mas com certeza. Acho que é bem por esse caminho. Então, eu queria passar para vocês uma coisa que eu vi aqui, que eu coloquei. É isso que você queria passar pra gente? Não, é que eu queria. É que Por um sempre segundo tá eu achei no que tava mudo. caindo alguma coisa. Eu tava olhando pra lá e só vi o barulho. Eu falei, que é isso? Não, o meu celular tá sempre no mudo, sempre. Ele só não tá no mudo quando quando eu posso incomodar alguém ferozmente, assim, tipo 2 da manhã, aí ele não tá Achei no que mudo. você ia anunciar uma nova vertente aí. Não, cantar eu um quero rap, contar né? pra vocês. Não, qualquer dia eu quero cantar aqui. Será que dá pra cantar aqui? Ó, quero Dá pra você falar pra gravar uma vocês um sinal de que você é uma pessoa empata, tá? São 9 sinais. Anota aí e veja se você faz parte do grupo. Você chora quando vê outras pessoas chorando? Já pensa aí sim ou não. Você assume as emoções dos outros?
3. Todo mundo parece confiar em você para contar os problemas. 4. Você é um bom ouvinte. 5. Você é um bom conselheiro. 6. Eventos sociais deixam você fisicamente drenado. 7. Você pode sentir quando alguém está mentindo. 8. Você consegue ver o ponto de vista dos outros. 9. Você pode sugar a energia das pessoas e trazer essa energia para você, que é o vampirismo que a gente conversa depois. Pense um pouquinho nisso, porque se você é uma pessoa assim, você é uma pessoa que é muito sensível, né? Hoje em dia existem as pessoas altamente sensíveis, que é uma categoria de pessoas que elas têm um excesso de empatia, então elas sofrem demais quando o outro sofre, elas querem demais que o mundo seja um mundo bom, elas têm um inconformismo em relação a algumas coisas, geralmente elas são mal compreendidas dentro da família, e são até muito zombadas pela família, pessoas que choram à toa, que se sensibilizam com música, podem trocar de uma música para outra, tá chorando, escutando uma e começar a rir com a outra e ficar lá em cima, no topo da sua euforia, né? Então, as pessoas altamente sensíveis, que são pessoas empatas, elas precisam ser investigadas de uma forma muito diferente. Se você tem um filhinho pequenininho, uma filhinha que já manifesta esse tipo de coisa, existem vários estudos sobre isso, e você vai ter aí uma educação, uma abrangência maior no que você troca com eles aí nessa fase. Ou se você é assim e se sentiu injustiçado na infância, invisível ou visível e ridicularizado de alguma forma, entenda, o errado não era você. A errado não era você. E sim as pessoas que estavam do seu lado. E isso também serve para as pessoas que têm esse grau de misticismo não, esse grau de sensibilidade, sensitividade. Geralmente na infância são pessoas mal compreendidas, são pessoas que são tidas como maluquinhas, ali na adolescência ficam malucas de vez, e depois elas são promovidas de anormais para paranormais quando elas vão para o SBT. Então, acontece muito, então a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção nesses detalhes. Eu não sei quanto tempo que a gente está. A gente tá em 25 minutos da segunda Parte. parte. Quase quanto? 40. 25 mais... 25 mais 15 dá 40. É isso. Então, gente, isso daqui, depois do vampirismo, dá tempo de falar do vampirismo? Dá. Já que a gente entrou nisso, e se você se reconhece dentro dessa realidade, presta atenção, se você conhece alguém assim, passa a ter um outro tipo de tratamento sobre essa pessoa, porque não é fácil. Ai, onde que eu pus agora? Não é fácil você protagonizar essa figura. É muito difícil. Eu sei porque eu passei por isso. E às vezes você acaba sendo julgada de forma errada por pessoas que têm menos sensibilidade que você e que ali na frente você consegue provar que você tinha aquilo que você dizia, aquilo que você fazia todo sentido, numa consciência muito mais positiva de mundo, e aquelas pessoas que estavam te julgando, te apontando, ficam patinando, ficam lá atrás e começam a perceber que a consciência de mundo que elas tinham não era a legal. Então se valoriza. Se você se sente assim, se você empata, se valoriza e não fica escutando que pessoas que não têm uma sensibilidade aguçada falam de você, né? Você é o que Deus quer que você seja e o que Ele fez, não o que os outros acham. Sinais de vampirismo, eu vou falar só alguns tópicos, porque é mais mastigado que tudo isso aqui pra gente. O sono, um sono muito grande. O que significa? Uma pessoa chegou perto de você, você tá quieto, daqui a pouco você começa. Abre boca, não sabe, começa a se sentir mole. Essa proximidade, ela é uma proximidade de vampirismo. Eu falei aqui, as mãos defendendo chakras. Você começa assim, conversar com a pessoa. Aí você começa assim. Sabe quando você começa a fazer a defesa, sem saber, os 7 chakras são sempre alinhados na horizontal? É também um sinal de que quem está do seu lado tem ali uma carga de vampirismo. Vontade de comer doce excessiva. Esse vampirismo aí, ele serve para tudo esse, né? Vontade de comer doce. Acordar de mau humor. Você pode estar passando por episódio de ser vampirizado ao longo da noite, seja por viagens astrais, seja por viagens que você vai fazer trabalhos astrais espirituais, seja por quem dorme do seu lado, tá? Carência afetiva excessiva. Descompensação da energia. Uma hora tá eufórico, outra hora tá apático e na mesma hora você levanta, na mesma hora você cai e é esse looping, tá? Vivência frequente de... Como é que eu vou falar isso? Assédios que você tá dormindo, tá?
E não sei se vocês já ouviram falar dos súcubos e o íncubos, que são os demônios sexuais. A gente pode falar, né? Pode, o Wagner, inclusive, teve um programa que ele explicou um pouco sobre isso. Isso, como a gente tá fazendo rapidinho aqui, dá uma olhadinha no programa dele, porque é esse assédio, tá? E também Mas se quiser explicar, pra quem não paralisia viu o do programa, quem sono. chegou agora, o que é um íncubo e um súcubo? Então, depois a gente conversa sobre isso, porque eu tenho um pensamento, mas a maioria das teorias fala outra coisa. Mas depois vou ver se a gente entra nisso aqui, senão depois eu vou ver um jeito de falar isso pra vocês, da maneira como eu vejo. Mas esse assédio, né, e às vezes você sentir seu corpo ser tocado durante o sono, como algumas pessoas chamam de paralisia do sono, né, que você sente uma presença ao lado, você quer falar, não consegue. Você já teve? Não. Você quer correr, não consegue. Você grita e as pessoas não te escutam. Já teve? Eu disse paralisia do sono? Não. Já teve? Paralisado agora, nesse momento. Tá tendo agora. Aí você tenta gritar e a sua voz não sai. Eu tenho isso direto. E essa paralisia, ela é gerada, geralmente você vê um vulto ao seu lado assim, mas você não consegue tocar. E o mais louco é como você não consegue se desvencilhar daquilo. É questão de segundos, mas é bem desgastante. Qualquer tipo de lazer que você faz nunca é suficiente. É como se você ficasse com alguma falta, tá? Você que sofre de vampirismo. A mudança repentina de humor. Dificuldade de conseguir fazer defesas energéticas. Então, assim, eu tenho que tomar um banho de casca de alho todos os dias antes de dormir ou de sal grosso para me limpar. Nunca eu quero. O banho fica lá. Se alguém me faz o banho da minha mão, eu pulo. Eu não quero. Essa dificuldade em usar as defesas é como se você tivesse dificuldade de propósito. Está sendo organizada aí pela situação do vampirismo. Indisposição física crônica é o último que conta aqui. Então eu falei que é só pincelar para vocês porque é muito simples, é muito fácil da gente entender. O do súcubus e o íncubus, depois eu entro no meu ponto de vista, numa outra ocasião a gente entra nisso, mas é relacionado à sexualidade. Então, deixa eu só fazer uma pergunta pra ver se é o mesmo que o que me passaram. Porque bem antigamente, a gente não tinha tecnologia o suficiente pra explicar um sonho erótico. Então, às vezes, a pessoa ia no confessionário com o pastor, o padre, e falava, olha, eu tive um sonho erótico com, sei lá, se fosse uma mulher, era íncubo. Se fosse uma mulher que tivesse um sonho erótico com um homem, eles explicavam isso como íncubo. E se fosse um homem que tivesse um sonho erótico com a mulher, era súcubo. E aí meio que era tipo, eu tive um sonho erótico. Vocês estão tendo um íncubo. Então reza 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso que esses pensamentos impuros vão sair de você. Meio que foi isso que eu aprendi. Então, é que assim, tem algumas formas de ver isso, e algumas eu acho que foram usadas para amedrontar as pessoas em relação à sexualidade. Eu acho que tem... Eu fico com vergonha Mas de será falar. que também não foi mais falta de informação do que amedrontamento mesmo? Claro, naquela época sim. Eu acho que era uma manipulação. Eu acho que era pra amedrontar mesmo. Amedrontar, né? Então, Pra quer dizer, tirar os sonhos o- eróticos, aquilo que a gente sente fisicamente. Fala, o que você acha? Você já tinha ouvido falar disso? Não, mas eu acho que é o perfil, assim, né? De amedrontar as pessoas, de tentar tirar esse pensamento da cabeça delas, né? De sonhos eróticos e coisas do tipo. Então, provavelmente era alguma coisa que eles usavam pra amedrontar, porque esse controle de massa sempre existiu, né? Sim. Eu tô um pouquinho constrangida, porque caso esse nosso programa vá parar na mão da família, entendeu? É por isso que eu não tô querendo dissertar sobre isso. Mas a questão, por exemplo, do orgasmo noturno, essa questão também é como se fosse induzido a você pensar que aquilo é um erro, que aquilo é um pecado e que você está sendo tomado por algum. É diferente de você ter um sonho de verdade se relacionando sexualmente com uma figura macabra. E isso também existe, isso é verdade, isso acontece. Né? No caso, por exemplo, da paralisia do sono, existe sim uma figura ali que tá te sugando, que tá te impedindo, que tá te pressionando, que tá te jogando ali de uma forma que você não consegue se defender. Aí você acaba conseguindo. Sim, existe o assédio espiritual, mas não é toda hora. Quer dizer, toda vez que você tem desejo noturno, tem um súcubus e um íncubus ali. Não. Então, ninguém dorme mais. É. Enfim, esses são os sinais de vampirismo que eu queria passar para vocês. Então, se vocês estão sentindo isso com alguma frequência, mais de 4, 5 coisas daquelas, ou todas as coisas daquelas, vamos se cuidar. O banho de casca de alho ele é mais legal para
O alho, vocês sabem, né? Alho, vampiro, trazer um... E trazendo isso um pouquinho pra minha área, assim, pra alguém que seja cético, que nem eu, assim, esteja ouvindo isso, você pode perfeitamente dar outro nome às coisas, né? Por exemplo, sempre tem aquela pessoa que tá sempre te exigindo alguma coisa. Tá sempre querendo que você faça por ela, nunca te retribui nada. Assim, a pessoa acha que você deve tudo pra ela, ela não deve nada pra você. Isso daí é um vampirismo, claro, assim, do dia a dia. Pode ser qualquer pessoa na sua relação. A pessoa te esgota, a pessoa te deixa cansado, a pessoa te deixa estressado. Isso é um caso de vampirismo, assim. E aí eu tô dissociando completamente do lado espiritual, tá? Do lado de energia que falam. Eu tô trazendo só pra coisas, assim, Do cotidiano? de forma mais cética. Então, isso com certeza é algo para se pensar, né? Sempre tem aquela pessoa que se você parar e olhar para trás, você vai falar assim, pô, toda vez que eu falo com essa pessoa, ela vem A própria murmuração, né? A colocar- pessoa que só reclama, ela te coloca colocar pra um baixo. peso, né? Colocar para baixo, estressar, cansar. Então, Você conta um tem problema muito pra disso. pessoa, você arrumou o segundo. Vocês conhecem Isso. gente que é assim? Com certeza. É, Você conta uma coisa boa, ela te acha o problema na coisa boa que você contou. Você tá contando de uma conquista, ela vem assim, não, mas naquela situação você não podia ter feito diferente? Você não quer nem saber disso, você tá feliz, tá comemorando. A vida é feita de comemoração. E sabe? interessante ele levantar isso, porque na questão dos pais, pai e mãe, nós também exercemos esse tipo de... Agora a gente vai sair do vampirismo espiritual. Eu nem sei se é essa palavra que a gente pode usar nesse caso, mas nós que temos experiência de futuro, a gente acaba querendo antecipar essas experiências para eles. Quando você me falou isso, eu lembrei do dia que você veio com aquela aposta lá. Que eu tava no quarto vendo alguma coisa na TV, ele veio dizendo que algum amigo lá ensinou ele um site de aposta de futebol, né? E eu, na minha cabeça, pronto, falei, mais uma furada. Lá vem uma furada, com a idade dele, a gente acredita em furadas. E sempre tem uma pessoa 13 da cabeça para trazer as furadas para nossa vida, né? Então foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí eu pensei o seguinte, pode até ser um tiro no pé isso daí, como de fato, né? Não, depende. Você já ganhou algum centavo com isso? Não, mas eu acho que... Eu não escutei direito. Sim ou não? Não, mas eu acho que vale a tentativa, assim. Eu não perdi nada que eu não possa recuperar. Não, graças a Deus, ele é um menino centrado. Não apostei Mas imagina um menino que milhares de seja reais. ansioso. Só algumas centenas. Eu dou na sua cara. Imagina um menino que seja ansioso, uma pessoa que seja mais assim, que acabe tendo uma tendência para vício de jogo. Enfim. Só Não, pra é vocês terem uma perigoso mesmo, sim. noção. Você considera? Não, é perigoso. Considera? É perigoso porque você não quer perder. Você perde, você fala assim, não, agora eu vou recuperar. Aí você começa a apostar sem avaliando cada vez menos. Entendeu? Esse que é o vício de aposta. É que ganhar é muito gostoso, perder é muito ruim, ou seja, você vai querer jogar pra sempre. Quanto mais você ganhar, mais você vai querer ganhar. Quanto mais você perder, mais você vai querer ganhar. Esse que é o vício de aposta. Entendeu? Então, aí o que aconteceu comigo? Eu escutei e fiquei parada, falei, nossa, quer dizer que eu consegui desviar, tenho um filho de uma boa cabeça com questão de droga, com álcool nem tanto, mas tem uma boa cabeça, eu consegui ter um filho que... Esse é dos meus. Eu tenho, ele tá dentro do nível da normalidade, a gente dá uma controladinha nisso. Agora vira o quê? Apostador. Pensei já ele jogando no poker, perdendo dinheiro, chegando em casa bêbado, caindo dos pedaços. Falei, nossa, Mas ele sabia que falou- tem algumas apostas, assim, que tem toda uma matemática que dá pra você exatamente. ganhar sem ser sorte? Aí, Tipo, ó. futebol principalmente. Por exemplo, um time tá perdendo de 2-0. Você sabe que o time que tá perdendo tem que atacar pra ganhar. Então isso é lógica. Vou apostar que vai sair um escanteio pra esse outro time. Exatamente. Aí eles atacam tanto até a hora que sair um escanteio. Você fala, Não, tava mas certo. É isso o Não, jogo? mas é isso mesmo. Hum. O que... A lavação de roupa suja. Por isso que eu falei que É eu que- trazia É aqui porque pra não é nós só aposta de conversarmos. perde e ganha. Você É. não aposta só vai ganhar ou vai perder. Tem inúmeras formas de apostar. Tem como você apostar, esse cara vai tomar amarelo. Sabe? Exatamente. Aí, entendeu? por exemplo, o Neymar. Neymar joga muito. Aí você sabe que ele parte muito pra cima driblando. Então eu vou apostar que esse zagueiro vai tomar amarelo porque ele tem que marcar o Neymar e ele vai fazer alguma falta no Exatamente, Neymar. exatamente. Sabe? Tipo, Clássico. Entendi. Clássico, jogo quente. 2 times estressados, brigando pra não cair. Você aposta que vai ter mais de tantos cartão amarelo. Porque o jogador tá tenso, tá bravo. Tá, tipo... Aí ele vai fazer mais faltas, vai travar mais o jogo. Ou seja, você aposta que vai ter um número maior de cartões amarelos.
Entende? Não, entendi que tem lógica. Tem lógica. A minha mas- preocupação é quando a pessoa acaba se tornando muito viciada na adrenalina e acaba indo para as coisas que não exatamente. tem tanta lógica assim. Então, eu como mãe, a primeira coisa que eu tive foi rejeitar o que ele veio me trazer. Só que eu entendo, por eu ter sido criada ali na década de 80, pais e mães eram muito, tinha que ser tudo do jeito deles, assim, e eles não davam abertura pra gente, flexibilidade. Era uma criação muito difícil ali que a gente teve, a gente não tinha espaço. E eu falei, não, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu não gostei, então eu tenho que fazer. Aí eu voltei, lembra? Eu tava de pijama, voltei lá na cozinha e falei assim, sabe, filho, não tô querendo te desencorajar, né? A mãe não gosta dessas coisas, não foi uma coisa que eu aprendi, eu não acredito nessas coisas. Mas não significa que não possa dar certo pra você, lembra? Uhum. E eu falando tudo isso e dentro de mim uma maquininha, assim, eu não sei por que você tá fazendo isso, mas você tem que falar. E foi nisso que você falou sobre o vampirismo, às vezes, quando a gente exagera um pouco em jogar uma realidade muito abrupta na vida do outro, às vezes o que não deu certo pra você. Aí não se enquadra como vampirismo, né, na minha opinião. Porque aí você não tá tomando nada de mim. Quando alguém é vampiro, digamos assim, ela tá tomando alguma coisa de você. Seja seu tempo, a pessoa que pede favor o tempo todo, tá tomando seu tempo. É a pessoa que às vezes sente satisfação em te dar notícias ruins. Por quê? Aí é aquela história da inveja que a gente falou na semana passada. Te puxa pra baixo, te deixa do lado dela naquilo que tá incomodando, né? Então... Satisfação em dar notícias ruins. Isso tá linkando. Eu falei vampirismo agora, mas claro que não é, né? Não, tem A gente já que tá tem num- que o... Desculpa a palavra, mas o tesão da pessoa é te dar notícia ruim e ver sua reação, sabe? Aí essa é a pessoa que quando você vai e fala uma coisa boa que te aconteceu, a pessoa baixa a cabeça. E Fala aquelas assim, "Oh, pessoas que a parabéns." gente conta uma coisa e ela pula o que você contou e conta a vitória de outra pessoa, pra sua ficar minimizada. Ou a dela, né? Tem as que... Aí, quando ela não tem vitória nenhuma na vida, ela usa uma outra pessoa e pula o que você disse, né? Aí a gente entra num narcisismo, que já é uma outra situação. É uma escalada, né? A pessoa sempre tem que ter alguma coisa melhor pra te falar. Sim. Isso serve tanto muita pra, gente pra assim. vitória quanto pra derrota. Você chega e fala, nossa, tô com uma dor de cabeça. Ela fala, ih, eu que tô com câncer no cérebro. Você fala, caramba. É isso mesmo. É tanta coisa, o ser humano tem tanta síndrome, né? Se a gente for parar, é o narcisismo, é o vampirismo. Ah, mas é o preço de uma mente complexa. A É o bactéria não tem egoísmo. a bactéria não tem depressão. Você gostaria de reencarnar uma bactéria na próxima vida? Eu não sei como é ser uma bactéria, mas Eu conheço várias bactérias que mentes mais complexas têm mais problemas, têm mais defeitos. Eu conheço várias Por bactérias exemplo, que andam por aí, trabalham. nenhum animal tem crise existencial porque ele sabe que ele tem que lutar pra se alimentar. Agora, a gente não tem que lutar pra se alimentar. Tem. Não tem. Não, Não, a gente não caça. trabalhar... Não, mas Não, trabalhar claro que não é tem lutar pra pessoas, se claro que alimentar? tem pessoas que estão em situação precária completamente diferente. Mas a gente que, desde pequeno já foi sustentado pelos pais, aí vai fazendo uma transição gradual pra começar a ser sustentado por si mesmo. Nessa transição você não passa fome durante momento nenhum. Então a gente não considera o almoço uma grande conquista, né? A gente considera normal. Então a gente considera a alimentação, o sono, o sexo, tudo isso que são, teoricamente, as conquistas de uma vida que luta para sobreviver, né? A gente não considera isso nada demais. Então a gente tem que ir atrás de outras coisas. Conquistas banais. Dinheiro, Bens, né? bens, noites de diversão. Por exemplo, você vai na balada, é uma competição de quem pega a garrafa mais cara. E os caras não são bobos, eles encorajam. Então é o quê? É garrafa com foguetinho, é só essas coisas. Então é só uma competição de coisas banais. Por quê? Porque as pessoas se colocam objetivos completamente além daquele de simplesmente sobreviver. Tô tentando entender um pouco isso, porque quando a gente trabalha para comprar nosso alimento e pagar nossa moradia e tudo mais, a gente tá lutando. Não é que nem sair na época das cavernas com tacape. Não, mas você é não- uma luta. Você não Mas tá é lutando porque- pra se alimentar. Exato. Você sabe que você não tá fazendo isso por uma questão de sobrevivência. Entendi. Você sentiu fome, você fala, vou comer. Mas você não, tipo, não é, eu tô na selva e se eu não comer eu Entendi, morro, sabe? entendi. Tipo, Você não tá... Você pula os você- instintos primitivos. Exatamente, você não tá trabalhando pra se alimentar, você tá trabalhando pra comprar uma casa nova, maior. Você tá trabalhando pra conseguir ir jantar, não é se alimentar, é se alimentar num restaurante que paga R$200 por pessoa. Entendi. Entende? Então a gente pula os instintos primários. E aí, de onde vem? O que vem? A crise existencial.
E por isso que países com Muita facilidade. muita facilidade, se pegar esses países nórdicos que tudo dá certo, eles têm um problema muito grande dessa questão do sentido da vida, né? Tem Por quê? índice Porque grande o cara de nasce suicídio, com né? tudo, fica depressivo, a minha vida não tem objetivo. Aí também tem a questão do inverno lá, que dura muitos meses e fica tudo escuro também, que, né, o sol, ele libera hormônio de felicidade, né? Aí já é outra questão. Mas, tipo, tem esse lado da facilidade deles na vida, dá uma crise existencial e, consequentemente, uma depressão. Eu lembrei agora de um vídeo que eu vi. Então, assim, eu acho que o sentido para você conseguir se manter sem depressão é ter uma causa. Exato. Se a Isso, gente um pensar, propósito. porque o coelho, ele, em tese, biologicamente, sei lá se é assim que fala, ele tem que correr bem menos do que o guepardo pela sua condição física, só que ele corre muito mais, porque o guepardo, ele corre pela vida e o guepardo corre só por mais uma refeição. Então ele Aham. consegue É o propósito. superar os próprios limites. É o propósito. Eu tava vendo um passarinho com uma minhoca andando assim, a minhoca ia pra lá e o passarinho abria o bico e ficava esperando a minhoca entrar dentro. Ah, eu vi. Aí ela ia embora pro outro lado. Aí ele ia, dava a volta na minhoca e falava Porque com a boca assim, mãe alimentava ele, porque ele só a precisava mãe abrir a boca. alimentava. E E aí? aí, se a gente tem, por exemplo, uma criação em que a mãe faz tudo pelo filho, faz tudo até uma idade adulta, Pra esperar a minhoca entrar na boca sozinha pra sempre. isso daí teve conotação diferenciada. Enfim, vai esperar a minhoca entrar na boca. Então, o passarinho, tadinho, dava uma dó e a minhoca tava dando um olé nele, que ela ia pra todo lado, subir a Eu parede. não sei como esse passarinho aprendeu que a minhoca, que ele tinha que O morder a que aconteceu minhoca. com ele? Será que ele caiu do ninho, a mãe ficava... Provavelmente saiu precoce, prematuro. Mas ele era desse tamanho. Não, mas às vezes, Era um filhote o quê? eu sei lá, eu não sei como esse bicho aprendeu que ele tem que morder a minhoca pra comer ela. Você que gostava dos dinossauros, qual que era aquele que voava? Pterodáctilo. Só se fosse um filhote desse, porque o bicho era desse tamanho. Não, era grande. É muito louco, assim. A gente sempre tem no ninho, né? Os passarinhos. Eu sempre gostei muito de bicho. Meus pais sempre me viabilizaram muito convivência com bicho. E sempre tem o passarinho gordo, né? Que é aquele que todo mundo ganha uma minhoquinha, mas aquele vai dar a volta no outro, abre o bico e ganha duas. Sempre Ele tem dá um a magrelo volta, também, né? Sempre tem o passarinho gordinho, que é o mais assim, né? Que a mãe tem que empurrar pra fora do ninho. Por isso que com os gatinhos era o teteiro, né? É, quando tinha cria em casa, ele ficava fazendo assim, ele trocava um gatinho, punha na tetinha da gata, aí ele ia fazendo a troca, porque ele não gostava que um mamasse mais que o Não, outro. porque Eu sei que já sempre tá tem muito um, tempo. sempre tem um que a mãe, assim, deita em cima dele, assim, eu não entendo muito os É a gatos. sobrevivência da Não, a mãe pega, vê que o bicho tá embaixo, deita em cima dele. Aí você tem que ficar organizando lá, né? E ele ficava trocando os gatinhos para todos ficarem do mesmo tamanho. Nenhum engordou mais que o outro, foi excelente. Ele Aí, acabou ó. fazendo um caso, ele acabou ajudando bastante. É isso, gente. A gente pode se encontrar mais uma vez, se vocês quiserem. Coloca aqui embaixo se vocês gostaram da nossa conversa. Se é para o Henrique voltar mais vezes para a gente resolver nossos problemas, conflitos existenciais, familiares aqui, como se fosse aquele programa de TV que não vai Das ter barraco. DR, né? Não vai ter barraco, porque a gente se dá bem, a gente é bem afinizadinho. Obrigada mais um dia por você estar aqui com a gente. Quer dar um recado pra galera? Quer dar um beijo, um abraço pros seus amigos, alguma coisa? Não. Não! Mas é isso. Aquilo que você tinha falado, pô, pra pegar um corte pra mandar pra alguém, que você ia mandar um beijo. Tem alguém E a que você pessoa ia queira ficar mandar? feliz. Não, Não dá quer. beijo pra ninguém. Olha só, não foi isso que eu ensinei, tá? Isso aí ele aprendeu com outra Bom, parte. tá mandado o beijo, aí eu vou te avisar aqui pra você assiste. Ai, Tá o beijo. eu sabia que ele tinha 50% do amo meu muito. DNA. De novo, não escutei. Já foi, né? Ele falou até longe do microfone pra não sair tão bom o áudio. Mas eu ouvi. Não, fazendo valer, então, aqui a nossa relação familiar é muito gostosa, gente. Eu agradeço poder dividir isso com vocês. Se vocês quiserem, ele volta. Obrigada por hoje, obrigada eu por mais esse dia. Eu que agradeço, desculpa aí os erros técnicos, desculpa aí ter... Não, tudo bem, pô. Aqui é tudo no improviso. Assim que é bom. Compartilha o Projeto Farol, compartilha a gente para que o YouTube entenda que nossas histórias são válidas, né? Pra gente conseguir levar um pouquinho de, sei lá, um pouquinho a mais para vocês da espiritualidade. Um beijo e até quarta que vem. Obrigado. Beijo. Foi.